satisfação que estamos aqui e vinha preocupado porque nem sempre se consegue ler muito bem a letra daqueles que escrevem no nosso livro de visitas. Mas hoje todos perceberam a minha preocupação, por isso ninguém escreveu nada. Pelo que não tenho qualquer nome para vos apresentar. De qualquer maneira, as nossas visitas que estão connosco, temos muito gosto nisso e fazemos votos para que Deus as possa abençoar, bem como a todos os irmãos, e que esta manhã de sábado seja ricamente abençoada. Ora, o convite para poder estar aqui foi-me lançado pela responsável do Departamento de Família, se me não engano, e, portanto, para que pudesse desenvolver uma atividade relacionada com a família. Por isso, não podem acusar de que eu não escolha outro assunto. Sou vítima, entre aspas, das escolhas que alguém terá feito. Mas vamos então tentar hoje abordar alguma coisa relativa à questão dos conflitos na família. Nunca vemos um casal que vai casar, portanto uns noivos, assumirem que vão ter conflitos. Quando eles estão para casar, estão no melhor dos mundos. Tudo cor-de-rosa. E, portanto, vão se dar muito bem, não vão nunca ter dificuldades. Isso é para os outros, porque eles gostam tanto um do outro que não podem ter esses problemas. O problema vem depois. E passado pouco tempo, já esse cor-de-rosa pode estar um bocado desmaiado, não ter exatamente a mesma intensidade, e aí surgem as dificuldades. Não há nenhum casal que não tenha dificuldades. Todos têm. Inclusive, quando olhamos para a Palavra de Deus, quando olhamos para a Bíblia, em especial quando olhamos para os casais da antiguidade, dos patriarcas, chegamos à conclusão de que eles constituíam famílias que eram extremamente disfuncionais. Tinham graves problemas. No entanto, e apesar de tudo, não deixaram de cumprir o seu propósito nesta terra. E isto poderia ser já uma primeira noção para nós. Por muitas dificuldades que tenhamos, isso não pode ofuscar aquilo que é o propósito das nossas existências. Temos é que integrar dentro desse propósito também encontrar as soluções que nos possam fazer ultrapassar os problemas. Mas porquê que surgem os conflitos nos casais? Podemos dar algumas razões e a primeira, a principal, é de que o conflito surge sempre como resultado do pecado. Todo e qualquer conflito dentro de um casal está conotado diretamente com o pecado. Não estou a fazer juízos de valor, nem a acusar seja quem for em relação a esse assunto.
Agora, não é possível, em termos teóricos, nós subtrairmos um conflito à existência de pecado. Se não existisse pecado, não haveria esse conflito. E uma das principais consequências do pecado é exatamente o desenvolvimento do egoísmo. De tal forma que ele vem consubstanciar-se num fator de agravamento do conflito. O conflito não é positivo, mas agrava-se tremendamente por ação do egoísmo. Depois poderemos ter aqueles fatores exteriores, aqueles fatores envolventes que podem também favorecer o aparecimento do conflito. Por exemplo, o stress. E quanto mais exigente é a vida que nós vivemos, mais conflitos também podemos apresentar. O stress é um fator predisponente dos conflitos. Mas, se dissemos no início que o conflito tinha que ver com o pecado, então não podemos deixar de dizer que o conflito é, em grande parte, o resultado de uma investida objetiva e intencional da parte de Satanás em relação a toda e qualquer família. Satanás ocupa um papel primordial na gênese dos conflitos. Ele exatamente promove-os porque vê neles a grande oportunidade para poder levar a sua missão por diante. E a sua missão tem que ver com a perda de cada um de nós, seres humanos. E depois há um outro aspecto também que é da nossa inteira responsabilidade e que pode favorecer os conflitos. Expectativas irrealistas. Quando pensamos que, através do casamento, eu vou ficar muito melhor, o casamento vai completar aquilo que eu ainda não consigo ter, de tal maneira que vou ser um ser humano muito mais capaz casando-me. Normalmente, tornar-me-ei um ser humano muito menos capaz casando-me. Porque o casamento não deveria ser a forma de alguém me favorecer, mas de eu favorecer aquele com quem caso. Daí que muitas vezes é difícil. Também o pensar-se que o facto de casarmos e porque amamos a pessoa com quem o fazemos, não vai permitir que nos possamos ferir dentro da nossa vida de casados. Também não é verdade. E o que vai acontecer é que quando surgir pela primeira vez essas feridas, esses conflitos, vamos estar impreparados para poder ultrapassá-los. É necessário que antes do casamento pensemos e como é que eu vou atuar quando surgirem as dificuldades. É preciso que pensemos também que o casamento não vai viver exclusivamente devido ao amor. O amor é importante, é verdade, mas o amor não é tudo para manter o casamento. É necessário, fundamentalmente, que haja uma decisão, que haja uma luta constante
em tentar manter o casamento. Porque o amor, que muitas vezes se pensa que é para toda a vida, esqueçam, porque o amor é só para toda a vida agora. Mas isso não quer dizer que seja para toda a vida amanhã. É um sentimento e, como tal, é tão perecível como todos os outros sentimentos. Não podemos, de maneira nenhuma, entregar o nosso futuro, entregar a nossa vivência que estará para vir às mãos de um sentimento que agora existe e que depois deixará de existir. Temos é que criar conceitos, decisões que levem a manter essa vida em comum, haja ou não haja amor. E esta é uma realidade que nem a todos agrada. Haja ou não haja amor. Devemos manter, digamos que, essa vida em comum. Ora, para buscarmos soluções para os problemas que possam surgir, temos que dar alguns passos. Passos esses que são extraordinariamente importantes. Em primeiro lugar, descobrir e definir o problema que nos está a atingir. E fazê-lo não é fácil, porque normalmente a nossa visão para com os problemas é uma visão muito egoísta. Colocamos sempre a responsabilidade no outro lado e sempre as desvantagens, digamos, a vitimização do nosso lado. E isso também não corresponde à realidade. Temos que compreender o problema, defini-lo muito categoricamente para que ele possa ser encarado. Depois, lidar com esse problema. E lidar com o problema tem que ver também encontrarmos padrões de comportamento que possam assumir uma atitude positiva perante o problema. Muitas vezes um pequeno problema pode dar um grande conflito porque exatamente não temos uma atitude que seja construtiva. Temos antes uma atitude acusatória, uma atitude de crítica, uma atitude de vitimização egoísta que não condiz com as nossas necessidades. Ora, é necessário que tenhamos em atenção, quando procuramos um comportamento padronizado na nossa vida, que cada família tem os seus comportamentos. E isso não é mais nem menos do que o resultado da herança que se foi passando. Eu recebi determinado tipo de comportamentos dos meus pais. E eu próprio passei determinados comportamentos aos meus filhos. E, portanto, isso condicionou as minhas ações e eu condicionarei em parte também as ações dos meus filhos. Daí que temos que conhecer os padrões de comportamento de cada família. Pensarmos como é que costumam agir nesta família. Porquê que agem dessa forma? Que objetivos é que se propõem a encontrar quando tomam esse tipo de atitudes? Como é que devemos dar resposta às reações imediatas que são assumidas de acordo com o padrão de comportamento? E talvez muitas outras questões que a cada momento
se coloquem. Mas só fazendo um exame profundo do padrão de comportamento poderemos também estar à altura para reacionar em relação a ele. Depois, há um aspecto muito importante: encarar a verdade. E encarar a verdade não é fácil, sempre que essa verdade possa ser desvantajosa para cada um de nós. E todos temos a ideia de pintar um pouco a verdade. De há alguns anos a esta parte, usa-se muito a expressão "a minha verdade". De antes falava-se em verdade e a verdade deveria ter um caráter absoluto. Depois passou a falar-se em "a minha verdade". Isto quer dizer, é aquilo que eu vejo, a forma como eu sinto a verdade que me rodeia, que pode não ter nada a ver, nem ser nada confirmada por aquilo que outros pensam sobre o assunto. E queremos que a minha verdade seja aceite, ainda que me sinta no direito de criticar, de desmontar a verdade dos outros. Encarar a verdade é assumir em pé de igualdade e de uma forma aberta a minha e a dos outros. É aceitar que nem sempre a minha visão é totalmente correta, bem como nem sempre a visão dos outros é completamente certa. Na medida em que, quando nós vemos o exterior, não conhecemos profundamente o interior. E isso já condiciona a nossa percepção da verdade. E depois, a partir do momento em que tínhamos feito esta caminhada, que não é de maneira nenhuma a mais fácil, então mudarmos os padrões da nossa vida, mudarmos aquilo que sejam os comportamentos instintivos que possamos ter. Normalmente nós reagimos sempre de determinadas formas perante determinados estímulos. Se pensarmos no dedo, o dedo que aproximamos de um objeto quente, não precisamos de pensar o que vamos fazer, porque imediatamente retiramos o dedo. Há todo um mecanismo no nosso sistema nervoso que permite esta reação automática. Com os nossos comportamentos, existem em grande parte situações deste tipo. Nós estamos programados, a nossa vivência anterior, a nossa educação, a influência que temos tido da vida, tudo isso nos programou para reagirmos de determinadas maneiras. E cada um terá a sua forma de reagir. E muitas vezes precisamos de mudar esse tipo de reações. Precisamos de alterar esse comportamento instintivo para dar lugar a um outro comportamento que seja mais positivo, que seja mais correto. Perante tudo isto, certamente que nós temos que pensar também como é que Deus olha para os problemas da humanidade. Muitas vezes temos a presunção de nos assumirmos como conselheiros dos outros e pretendemos dar-lhes, transmitir-lhes os nossos conceitos. E como é que Deus olha para nós? Eu iria pedir que fosse lido uma passagem bíblica que está em Gênesis.
no capítulo 3, e vamos ouvir a leitura dos versos a partir do 1º. A serpente era a mais ardilosa de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Então aproximou-se e disse à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer de nenhuma das árvores do jardim? Não, nós podemos comer a fruta de todas as árvores do jardim. Só da árvore que está no meio é que não devemos comer. Dessa é que Deus disse que não devíamos comer e nem sequer tocar-lhe, senão morreríamos. Não morrem nada, retorquiu-lhe a serpente. Deus sabe muito bem que no mesmo instante em que comerem esse fruto, os vossos olhos se hão de abrir e serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher convenceu-se. Reparando na beleza daquela fruta fresca e apetecível, que ainda por cima lhe daria entendimento, chegou-se e começou a comê-la. Depois ofereceu ao marido, que também comeu. Enquanto comiam, começaram a dar-se conta de que estavam nus e não se sentiam à vontade. Foram então arrancar folhas de figueira, que cozeram para se cobrirem à volta da cintura. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram o Senhor Deus a passar através do jardim. Então esconderam-se por entre o arvoredo. O Senhor Deus chamou por Adão. Onde estás? Ouvi-te a passar pelo jardim, respondeu Adão, e não quis que me visses nu. Então escondi-me. Mas quem é que te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto daquela árvore sobre a qual te avisei? Sim, admitiu Adão, mas foi a mulher que me deste por companheira que me trouxe um pedaço para provar, e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: por que é que fizeste isso? Foi a serpente que me enganou. O Senhor Deus dirigiu-se, pois, à serpente: este é o teu castigo. De entre todos os animais, serás o único que é amaldiçoado. Terás de rastejar no pó da terra e comê-lo toda a tua vida. De agora em diante, tu e a mulher serão inimigas, assim como os descendentes de ambas. O descendente da mulher te esmagará a cabeça, enquanto que tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse: terás de ter filhos com custo e dor. Desejarás muito a afeição do teu marido, e este terá predomínio sobre ti. E para Adão: porque deste ouvidos à tua mulher, e comeste o fruto de que te avisei que não tocasses, o solo da terra será maldito por tua causa. Terás de lutar a vida inteira para tirares da terra a tua subsistência. Dar-te-á muitos espinhos e cardos, mas tu comerás das suas verduras. Terás de suar muito, durante a vida toda, para teres o sustento, até que morras e voltes para a terra, de onde, aliás, foste tirado, porque fundamentalmente és terra e para a terra voltarás. Muito obrigado. Todos conhecemos esta passagem. Alguns dirão, mas para que lermos a passagem? Porque aquelas que são muito conhecidas, temos a tendência de ler menos e, portanto, mais facilmente podem ser esquecidas. De tão conhecidas que são, tornam-se esquecidas. E, portanto, achei que deveríamos ler esta passagem e ouvi-la com atenção. Reparem, temos aqui uma situação que se gera com um casal. Esse casal agora é confrontado com aquilo que aconteceu. Eles apresentam logo, como resultado do que aconteceu, duas consequências que não são menores de maneira nenhuma. A primeira é um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é a consciência de que, de algum modo, agimos mal. E Adão e Eva estavam naquele momento com esse sentimento de culpa. O outro sentimento que veio foi o sentimento de vergonha. E o sentimento de vergonha
é aquele que leva a que haja medo de se exporem em relação a qualquer outra entidade. E por isso se esconderam quando sentiram que Deus vinha pelo jardim. Foram dois sentimentos novos que eles nunca tinham tido e que a partir daquele momento tiveram. E depois vemos como as coisas acontecem. O que é que tu fizeste? Ou porquê que tu agiste assim? Foi a mulher. O que é que a mulher fez? Porquê que agiste assim? Foi a serpente. A serpente é que não teve oportunidade de dizer porque é que agiu assim. Porque senão, certamente que Deus é que seria o responsável. Porque foi Deus que criou a serpente. Quando nós somos chamados a ser conselheiros dos outros, normalmente temos a tendência de imputar as culpas a alguma das partes. Digamos, se nós fôssemos o conselheiro nesta situação, diríamos, depois de ouvirmos Adão, pois é, tu tens razão, Adão, tu foste uma vítima, a culpada foi a Eva. E depois de ouvirmos a Eva, pois também não tens toda a culpa, de maneira nenhuma. A culpada foi exatamente a serpente. De tal forma que iríamos imputar a responsabilidade a uma das personagens e iríamos retirar a responsabilidade das outras. Normalmente é assim que, como conselheiros, nós atuamos. Culpamos uma das partes e não culpamos a outra. Retiramos responsabilidades à outra. E isto também porque, quando somos chamados, a maior parte das vezes, só ouvimos uma das partes. E como não temos a outra versão, não somos capazes de julgar em relação à outra versão. Permitam-me que vos diga que nunca deveríamos agir desta maneira. Não é de modo nenhum nada construtivo que assumamos imputar a uma das partes a responsabilidade e limando a outra quando há um conflito dentro do casal. E posso-vos dizer, sempre que há um conflito dentro de um casal, nunca há uma parte inocente. Há sempre duas partes culpadas. Por isso, dar a culpa a uma e não dar à outra é uma injustiça que nós possamos estar a cometer. Mas o que é que Deus fez nestas circunstâncias? E Deus deve ser o grande exemplo de mediador, de conselheiro que nós possamos ter. Ouviu as partes e depois deu a dose certa de responsabilização a cada uma das partes. Nenhuma ficou isenta de culpas. Inclusive, não deu logo uma responsabilização apenas para aquele momento. Ele poderia ter dito, pronto, agora vais ter uma dor na ponta de um dedo, mas ela dentro de 5 minutos passa e acabou. Não. As consequências do pecado, as consequências que podemos ter de um conflito que não resolvemos,
são consequências para toda a vida. O que é uma situação que temos que pensar seriamente nela. Porque não o fazer fará com que sejamos irresponsáveis perante estes problemas. Mas uma coisa podemos ter a certeza, é que aquela falta de ligação entre o homem e a mulher, aquela falta de contacto entre eles, de tal forma que um acusa o outro, criou pelo menos algo que nós todos compreendemos muito bem. Criou uma falta de confiança tremenda entre eles. Como é que Adão poderia mais confiar absolutamente na sua esposa depois do que tinha acontecido? E como é que ela poderia confiar em Adão depois daquilo que Adão tinha feito? E esta perda de confiança leva-nos exatamente a um segundo texto bíblico que eu pedia que fosse lido, em Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Obrigado. Este texto também é muito conhecido e tem sido utilizado muitas vezes de uma forma distorcida por determinados advogados de determinadas situações. Realmente, aqueles que estavam a tentar Jesus apresentam-lhe este facto, o divórcio. Então, mas será que o divórcio não pode ser usado? Na altura, ele era uma arma que estava nas mãos dos homens e só deles, porque eles podiam, por qualquer razão, a mais fútil que fosse, repudiar as suas esposas. Mas elas não tinham direito de repudiar os seus maridos por mais graves razões que tivessem. E então o que acontecia era que essas mulheres acabavam muitas vezes por serem lançadas devido ao repúdio. Não esqueçamos que não havia qualquer tipo de segurança social na altura, serem lançadas para uma vida de grandes dificuldades, porque não tinham sustento, não tinham muitas vezes propriedades, não tinham nada com o qual pudessem fazer face à sua vida. Os maridos repudiavam-nas sem uma justificação concreta. Apenas porque não gostavam delas,
apenas porque eventualmente elas tinham qualquer tipo de atitude que não lhes satisfazia, ou apenas porque os seus interesses estavam virados noutra direção. E por isso sentiam que podiam repudiá-las e elas agora que fizessem a sua vida. E o que é certo é que aquela gente pensava que, porque Moisés tinha dado o direito à carta de repúdio, ou carta de divórcio, que então era um direito ao qual eles podiam socorrer sem que isso tivesse qualquer tipo de responsabilização na sua vida. E agora vem tentar Jesus. O que é que achas? Porque havia na parte daquela gente uma noção de que Jesus se afastava da lei de Moisés. E, portanto, se eles conseguissem provar isso de uma forma concreta, diminuíam de uma forma significativa a imposição, a autoridade que Jesus poderia ter sobre aquele povo. Porque Moisés era um pilar fundamental da história daquele povo. E Jesus dá-lhes a resposta que é extremamente correta. Jesus diz-lhes, pois, realmente Moisés disse isso, mas esqueçam, porque isso não foi sempre assim durante todo o tempo. E Moisés só o disse porque os vossos corações eram duros, os vossos corações queriam ter uma forma de atuação que não tinha que ver com o propósito original do casamento. E o propósito original era que as pessoas vivessem uma vida, a partir do momento em que se casam, vivessem uma vida de completa dedicação um ao outro. Ora, o que é que Deus faz perante uma situação destas? Primeiro, elimina o divórcio como solução. Muitas vezes pensamos que o divórcio é uma solução. Mas direi, e sem margem para dúvidas, o divórcio não é uma solução, o divórcio é um novo problema que se coloca em cima do casal. O divórcio não soluciona nada. O divórcio pode vir a agravar tudo aquilo que acontece. Necessariamente que poderão apresentar-me situações reiteradas de alguém que violou os votos matrimoniais e aí, digamos que poderá ter que ser tomada uma atitude diferente. Mas a solução dos pequenos conflitos, dos conflitos naturais dentro de um casal, não passa pelo divórcio. E depois, ao cortar esta possibilidade que era egoísta de decretar o divórcio, porque só era feito mediante a indicação do marido, vai restaurar a responsabilidade de ambos o casal. Tanto o marido como a esposa têm responsabilidades iguais na solução dos conflitos dentro do casamento. Não pode ser pensado que só um é que tem que fazer isso, que só um é que tem que ceder, que só um é que tem que mudar o comportamento. Ambos devem estar imbuídos de um espírito de construção daquilo que é o seu lar. E depois, ao colocar
o máximo de objetivo na manutenção do casamento, estamos a lutar, a permitir que ele possa durar para toda a vida. E esse foi o objetivo de Deus, que o casamento durasse para toda a vida. Por isso, só o podemos fazer assumindo as responsabilidades que são inerentes, reequilibrando os direitos e os deveres e combatendo de uma forma destemida os abusos que se possam abater, em especial sobre a mulher. Não podemos de maneira nenhuma aceitar qualquer situação em que a mulher seja vítima de abusos. Mesmo que a cultura envolvente, mesmo que a prática social leve a que isso seja considerado, entre aspas, natural. Mas nunca o será aos olhos de Deus. Certamente que alguma coisa nós poderemos aproveitar destes dois casos, destes dois exemplos que vos trouxe esta manhã. E certamente que, pondo em prática essas lições, poderemos ajudar em cada momento a construir mais profundamente os nossos casamentos. Que Deus nos ajude, é a minha oração esta manhã.